De qualquer modo, uma preparação mental e emocional da humanidade parece ser o caminho para a sobrevivência aos períodos drásticos que virão, caso se concretizem as sombrias previsões. No passado, tivemos cataclismos e fenômenos naturais que custaram muito caro à espécie humana. Se recuarmos cerca de 11.000 anos no tempo, o equivalente a 3 vezes o período orbital de Nibiru, chegaremos à catástrofe que vitimou a lendária Atlântida e, cerca de 1.500 anos antes, acharemos o cataclismo que vitimou o igualmente polêmico continente de Mu. Alguns historiadores atestam que em ambas as situações a Terra teria ficado praticamente vazia, sem vida. Estima-se que só em Mu teria havido o desaparecimento de 60 milhões de pessoas vítimas da tragédia. Não se conseguiu calcular quantas teriam sucumbido com o afundamento de Atlântida. Posteriormente, no século XIV, tivemos o triste fenômeno da peste negra, que aniquilou 2/3 da população planetária, que pode ser um bom exemplo do que a natureza é capaz de fazer quando zangada. As consequências da peste não tardaram a aparecer, e muitos sobreviventes concluíram que a Igreja Católica não era tão eficiente assim, visto não ter conseguido protegê-los da catástrofe. Assim, deixaram de acreditar na instituição, abandonaram sua fé e começou a procura por respostas em outras áreas, o que levou à emergência da medicina. É bem provável que, desta vez, se e quando Nibiru entrar de fato em conflito com o Sol, tenha de suportar sofrimentos bem mais devastadores do que os da peste negra. Mas é preciso ter em mente que isto poderá também nos levar a fortes eventos evolucionários, nos quais a humanidade poderá se libertar dos grilhões da atual loucura coletiva, criando um mundo muito mais espiritual e solidário. O pior desafio que poderemos enfrentar não será o próprio Nibiru, embora ele nos traga terríveis tempestades de meteoros e muitos impactos. A interação entre ele e o Sol será muito pior. Para alguns autores, é preciso compreender que não enfrentaremos desafios de um dia catastrófico em sentido bíblico, mas sim a ruína progressiva do mundo inteiro em escala global. Mas, como já aconteceu no passado, Nibiru engatilhará a reunião de múltiplos eventos naturais e os devido à ação humana, que deverá durar anos. Quando o pesadelo terminar, a nova humanidade, composta pelos sobreviventes e seus descendentes, adaptados à nova realidade, algumas décadas após o cataclismo, poderá experimentar uma nova forma de vida, que alguns já chamam de Idade de Ouro. O primeiro registro do misterioso objeto celeste apareceu em 1983, transmitido pelo recém-lançado satélite IRAS, satélite astronômico infravermelho, pioneiro na descoberta. A notícia foi dada pelo jornal The Washington Post. Foi encontrado por um telescópio em órbita da Terra um corpo celeste tão grande quanto Júpiter, que faz parte do nosso sistema solar. Ele estaria na direção da constelação de Órion. Em 1992, veio a confirmação da descoberta pelo cientista Robert Harrington, então diretor do Observatório Naval dos Estados Unidos. A massa deste corpo celeste é 4 vezes maior do que a da Terra, e trata-se provavelmente de uma estrela anã escura, cuja órbita a leva de um lado a outro do nosso sistema solar. Ainda em 1992, os sinais ficaram mais precisos. Um informe da NASA dava conta de que desvios inexplicáveis nas órbitas de Urano e Netuno apontavam para um grande corpo fora do sistema solar, de massa entre 4 a 8 vezes a da Terra, numa órbita altamente inclinada e a mais de 11 bilhões de quilômetros do Sol. Estava consumado que o artefato celeste era real. Mas seria este corpo, que já estava apelidado de Planeta X, o mesmo Nibiru previsto pelos sumérios da antiguidade? Sim, é o mesmo objeto que foi revelado pelo estudioso de civilizações antigas Zecharia Sitchin em suas obras. Da mesma forma, a Bíblia Cobrem, escrita pelos egípcios após o Êxodo e pelos celtas após a morte de Jesus, oferece extensos informes históricos sobre as andanças deste planeta. Os egípcios o chamavam de O Destruidor, confirmando os evangelhos. Os druidas, antepassados dos celtas, o chamavam de O Espantador ou O Apavorante. Há dados concretos sobre a existência de Nibiru. Astronomicamente,
denomina-se perturbação, a alteração da órbita de um planeta pela interação gravitacional de um ou mais corpos celestes. Durante milênios, o planeta Saturno foi o mais próximo de nós, visível a olho nu. Mas, após a descoberta do telescópio, as coisas mudaram. Os astrônomos descobriram perturbações na órbita de Saturno, e isso levou à descoberta de Urano, em 1781, pelo astrônomo alemão William Herschel. Naquele momento, Nibiru estava andando no sistema solar. Em seguida, perturbações da órbita de Urano levaram à descoberta de Netuno, em 1846, pelo matemático alemão Johann Gauss, apenas por cálculos matemáticos. E então, apareceram perturbações da órbita de Netuno, o que levou o matemático francês Urbain Le Verrier a anunciar que deveria existir outro planeta além de Netuno. Foi assim que surgiu a ideia do planeta X, que hoje sabemos ser, de fato, o Nibiru dos Sumérios. No início do século XX, Percival Lowell, fundador do Observatório Lowell, em Flagstaff, Arizona, começou a procurar o corpo que perturbava a órbita de Netuno. 14 anos após sua morte, em 1916, seu assistente Clyde Turnbull descobriu Plutão. Turnbull foi um dos primeiros astrônomos a admitir ter visto UFOs. Por um curto período, o novo corpo foi classificado como planeta, embora a Lua seja 1,5 vezes maior do que ele. Recentemente, Plutão foi rebaixado à categoria de planeta anão, porque seria pequeno demais para justificar a enigmática perturbação sofrida por Netuno. Isso nos conduz de volta à descoberta de Le Verrier, que foi quem realmente forneceu, em 1846, os primeiros sinais da presença do planeta X. O milenar calendário maia já anunciava a chegada de Nibiru, assim como os sumérios sabiam de sua existência e as buscas atuais confirmam o planeta intruso. Atualmente, como está esta procura? Depois de oficialmente encontrado pelo satélite IRAS, o corpo foi confirmado, em abril de 2006, pelo telescópio SPT, Telescópio do Polo Sul, localizado na estação polar Amundsen Scott, na Antártida. Este telescópio iniciou suas operações juntamente naquele ano e é considerado um instrumento perfeito, no lugar perfeito e funciona no momento perfeito para observar o planeta X. O SPT continua a seguir os movimentos do misterioso corpo ininterruptamente. Toda esta vigilância aponta que o corpo ainda está muito além do sistema solar, embora sua ação já o esteja alterando, fazendo surgir sinais precursores de suas interferências. Muitos estudiosos dedicam significativos esforços para identificar as alterações causadas por Nibiru em nosso sistema estelar, e já identificaram várias. Por exemplo, o Sol, desde 1940, apresenta mais atividade do que nos 1150 anos anteriores. O próximo ciclo solar será o mais violento de todos e terá seu pico justamente em 2012. Para eles, outras constatações em corpos do sistema solar são preocupantes. Quanto a Mercúrio, os cientistas ficaram surpresos ao encontrar no planeta uma calota de gelo polar e um campo magnético muito alto, estando ele tão próximo do Sol. E quanto a Vênus, novo espanto recente se deu quando ele aumentou seu brilho em 2.500%, junto com substanciais alterações globais de sua atmosfera. Nada disso é obra do acaso. Na Terra, o debate sobre o aquecimento global mal terminou e constatamos condições atmosféricas bastante severas. Em Marte, o aquecimento global daquele planeta começou com gigantescos furacões e o desaparecimento de sua calota polar. Júpiter aumentou seu brilho em 200% nas nuvens que o rodeiam e suas luas apresentam significativo aquecimento. Em Saturno, o fluxo equatorial diminuiu dramaticamente em menos de 20 anos, mas surgiu uma grande fonte de raios gama na frequência dos raios X.